Vídeos de iceberg eu posso dizer que hoje é um dos meus estilos de vídeo favoritos. Gosto muito do jeito que são contadas curiosidades e mistérios. Vídeos de iceberg é um estilo de vídeo que se popularizou lá fora como um meme, e depois foi se expandindo para um outro tipo de mídia, como jogos, filmes, a própria internet e etc. Nesses icebergs você encontra vários mistérios, teorias e curiosidades, e eles funcionam assim. No topo do iceberg tem assuntos onde grande parte da comunidade sabem a respeito, como teorias ou curiosidades, e assuntos que são fáceis de ser encontrado no ao todo. E quanto mais você vai fundo no iceberg, mais você vai encontrando segredos e mistérios muito obscuros que apenas algumas pessoas têm um conhecimento sobre. Então, baseado nisso, eu resolvi fazer um vídeo cobrindo o iceberg das fangames de Five Nights at Freddy's. Eu particularmente sou um grande fã de FNAF e eu também curto muito as fangames desse jogo também. Esse iceberg não foi feito por mim, eu botei alguns outros tópicos aqui, mas eu também peguei alguns icebergs e montei esse vídeo, para que ficasse bem completo. Os links dos icebergs originais estarão no comentário fixado. E também antes eu queria dar os créditos ao Trash Blinder e também ao Tyler Land 264, pois algumas informações daqui eu peguei dos vídeos deles. Dado todas essas informações, acho que eu posso começar. Five Nights at Candy's. Acho que é a fangame mais popular de FNAF. Todo mundo que está dentro da comunidade de FNAF provavelmente ao menos já ouviu falar sobre ela. Five Nights at Candy's é uma fangame de FNAF criada por Emi Mako, onde o personagem principal é um gato azul chamado Candy. O jogo acontece depois que a pizzaria de FNAF, Freddy Fazbear's Pizza, foi fechada. A fangame ficou tão popular que até o Scott Calton comentou no trailer do jogo, e devido ao grande sucesso, pouco tempo depois ele ganhou mais 2 sequências e um remake do primeiro Five Nights at Candy's. E hoje, o jogo está indo para o quarto da franquia. Five Nights at Candy's também está fazendo parte da fanverse, que vou explicar daqui a pouco o que é nesse iceberg. Pop Goes. Criado por Kane Carter, Pop Goes é uma fangame de FNAF que foi lançada em 2016, que ficou muito popular por suas mecânicas inovadoras para a época. A história do jogo conta que um ano depois do incêndio da Fazbear Fright, pizzaria de FNAF 3, um inventor conhecido como Fritz assumiu o papel de continuar a marca, com seu próprio restaurante chamado The Pop Goes Pizzaria. O jogo contém 2 finais, sendo ele o Gen Ending e o Grave Ending. O jogo tinha se originado no subreddit 2124, que vamos falar mais pra frente, e Pop Goes também está fazendo parte da fanverse. On the Night at Flumpts. Essa é uma fangame que ficou bastante popular por volta de 2015 quando foi lançado. O jogo, diferente do FNAF original, possuía apenas uma noite, fazendo com que esse fosse o maior diferencial do jogo. O jogo é todo cartunesco e nele nós acompanhamos um ovo chamado Flumpty Bumpty e seus amigos. O jogo ele não muda muito da gameplay do Five Nights original e tenta focar mais na comédia. Um pouco tempo depois o jogo ganhou uma sequência chamada de On the Night at Flumpts 2, que também foi muito bem recebido pelos fãs do jogo. E em 2021 a franquia ganhou seu terceiro jogo, On the Night at Flumpts 3. On the Night at Flumpts também está fazendo parte da fanverse. The Joy of Creation. The Joy of Creation é uma fangame criada por Nixon, que originalmente acabou sendo cancelado depois que Nixon tinha anunciado que tinha se cansado do projeto. Depois de 4 meses do The Joy of Creation original, o jogo se transformou em The Joy of Creation Reborn. Nesse jogo você tem que pegar alguns itens em um determinado tempo. Aqui possui os animatrônicos originais de FNAF, como Bonnie, Chica, Fred e Fox, que são chamados de Ignited, e cada um desses animatrônicos possui um modo diferente, sendo o Fred numa sala comum, o Bonnie num porão, o Fox no sótão e a Chica na floresta. Aliás, o modo da Chica lembra muito o jogo do Slender, já que a Ignited Chica age como Slenderman, e os objetos são 10 desenhos espalhados em torno da floresta. No Halloween de 2016 foi lançada uma versão chamada The Joy of Creation Halloween Edition, onde se passava na ambientação do FNAF 3, e lá você teria que escapar do Springtrap. Assim como Pop Goes, Five Nights at Candy's e On the Night at Flumpts, The Joy of Creation está fazendo parte da fanverse. The Joy of Creation Story Mode. The Joy of Creation Story Mode usa os elementos do jogo original, só que com o modo história. Nesse modo história você joga com a visão do Scott e a sua família, depois que os animatrônicos vieram para a realidade. No jogo tem 5 níveis, que são chamados de memórias, sendo a primeira memória se passando no quarto, a segunda numa sala de estar, a terceira no escritório, o quarto no porão e o quinto no sótão. The Joy of Creation Ignited Collection. Esse é mais um jogo da série, consistindo em remakes dos jogos anteriores, incluindo o original, The Joy of Creation Reborn e The Joy of Creation Story Mode. Isso será um remake feito do zero, terá novos modelos, nova jogabilidade e tudo novo criado para a fanverse. A iniciativa Fazbear Fanverse. A Fazbear Fanverse é uma iniciativa do Scott Calton para fazer com que as fangames de alguma forma se tornem oficiais, uma forma de dar dinheiro extra, direitos para vender produtos e também para que os desenvolvedores das fangames consigam portar suas fangames para outras plataformas. As primeiras fangames dessa iniciativa são Five Nights at Candy's 4, Pop Goes Evergreen, On the Night at Flumpts 3, The Joy of Creation Ignited Collection e FNAF Plus.
Pop Goes Evergreen. Pop Goes Evergreen é uma versão remasterizada do jogo Pop Goes, que está sendo criada para a fanverse. Esta versão remasterizada inclui novos modelos de animatronics, uma história e melhoramentos em relação ao original. One Night at Flumpts 3. One Night at Flumpts 3 é o terceiro jogo da saga One Night at Flumpts. Em 2015 havia planos de criar um One Night at Flumpts, que se chamaria One Week at Flumpts, mas acabou sendo cancelado pela falta de motivação do criador. Porém, o jogo foi lançado em 2021, fazendo parte da fanverse. Five Nights at Candy's 4. Este é o quarto jogo da saga. Este jogo começou a ser desenvolvido antes mesmo da fanverse, e não há muitas informações sobre o jogo, além de alguns teasers e alguns pequenos updates do próprio criador. No dia 1 de abril foi postado um trailer de Five Nights at Candy's 4 no canal de Emil, mas como todos já esperavam, era apenas uma piada de 1º de abril. Five Nights at Freddy's Plus. FNAF Plus é uma versão remasterizada do FNAF original, criada por Fiznon, e no jogo contém muitas mudanças, gráficos diferentes, uma estética diferente e etc. Se você pesquisar FNAF Plus no YouTube, você é levado para alguns vídeos na estética de VHS, como se fossem teasers do jogo. Freddy in Space 2. Freddy in Space 2 é um jogo do estilo shooter de FNAF, criado pelo próprio Scott Cawthon, baseado nos jogos antigos de arcades. Ele é uma continuação do minigame do FNAF World, chamado FNAF 57 Freddy in Space. Este jogo foi originalmente projetado para arrecadação de dinheiro em 2019, para ST Jude, organizado pelo canal The Game Theorists. Esse jogo foi dedicado para Skylar Argin, um garoto que era um grande fã de FNAF, que infelizmente faleceu em uma batalha contra o câncer em 26 de outubro de 2019. Ultra Custom Night. Em 2018 foi lançada a Ultimate Custom Night, onde reunia mais de 50 animatronics da franquia em um único jogo. Quanto mais animatronics você ia adicionando, mais difícil ficava a noite. Pensando nessa ideia, uma fangame chamada Ultra Custom Night foi lançada. Esse jogo é 10 vezes maior que a Ultimate Custom Night, não contendo apenas 50 animatronics, mas sim mais de 500 ao todo. E aparentemente o maior recorde até o momento desse vídeo é de 71.900 pontos. Final Nights. Final Nights é uma fangame de FNAF que conta a história de Mike Smith, que anos depois do incidente que fez com que fechasse a Freddy Fazbear's Pizza, a mesma reabriu, mas agora não estava tão boa. O jogo é dividido em duas partes, o prólogo e o epílogo. No prólogo, o personagem principal luta contra Brother, uma espécie de puppet. No epílogo, no restaurante, o Mike deve encontrar o caminho percorrendo o caminho dos animatronics, que agora estão desligados. Porém, o Springtrap está por ali. Depois de fazer vários objetivos, o lugar agora irá explodir. Depois que Mike encontra o caminho para a porta principal, o Mike é avistado por Fredbear e o Brother. No final, Mike termina sendo mordido por Fredbear. O jogo foi bem recebido pela sua gameplay e já está no quarto jogo da série. O criador do jogo, Jelly Lion, era também para estar na fanverse com um jogo totalmente original, mas devido a alguns problemas, o jogo acabou não entrando. The FNAF Show. Isso é um podcast em formato de série do youtuber Dalko, que é conhecido pelo seu conteúdo de FNAF. No show ele entrevista vários dubladores e pessoas relacionadas a FNAF, como a Heather Masters, dubladora da Animatronic Circus Baby, Kellen Goff, dublador do Funtime Fred e Glen Rock Fred, Matt Patch, do canal The Game Theorists, e também criadores de fangames como Kenny Carter, Amy Mako e Nixon. Tuesday Night Situations. Criado por Nixon, o mesmo criador de The Joy of Creation, você foi contratado para vigiar Doug e Rachel durante o turno da noite na Doug's and Rachel's, a empresa rival da fechada Freddy Fazbear's Pizza. No entanto, o restaurante tem um segredo obscuro, e à medida que as noites vão avançando, mais você descobre sobre esses segredos. Essa também é uma outra fangame que ficou bem popular quando foi lançada. Segundo Nixon, esse jogo é uma homenagem para a série de jogos Tuesday Nights at Fredbear's, criado por ele, que acabou sendo cancelada. Jolie. Jolie é uma fangame baseada em um restaurante fast food chamado Jollibee's. No jogo são apresentados a versão animatrônica dos personagens do restaurante, como o próprio Jolie e outros. O jogo hoje está indo para o quarto da série, sendo Jolie 3 lançado em 2 partes. Jolie também foi cogitado para estar na fanverse, porém, Scott viu que os animatronics tinham direitos autorais, por ser baseado em um fast food real. Então Jolie acabou sendo rejeitado da fanverse. Tuesday Nights at Rachel's 2 Reloaded. Tuesday Night at Rachel's 2 Reloaded é um jogo troll. Esse jogo era para ser uma sequência do primeiro Tuesday Night at Rachel's, mas na verdade nós acabamos por receber um jogo de tiro em primeira pessoa, onde você tem que matar os animatronics do jogo em T-pose. Five Nights at Treasure Island. Five Nights at Treasure Island foi uma das primeiras fangames de FNAF a ficar popular, sendo a demo do jogo lançada em 2014, apenas meses depois de FNAF ser criado. Em janeiro de 2015, a versão completa do jogo foi lançada. O jogo é baseado nos personagens da Disney, como Mickey, Pato Donald, Pateta, Minnie e até mesmo o Suicide Mouse, a famosa creepypasta. O jogo também é baseado na creepypasta chamado Abandoned by Disney. O criador, entretanto, acabou cancelando o jogo e dando as ideias e conceitos para outra pessoa. O jogo teve vários remakes diferentes e versões remasterizadas. No ano de 2020, Five Nights at Treasure Island recebeu uma nova versão remasterizada, que agora foi criada pela Radiance Team, com a supervisão do criador original. Esse é um reboot do jogo original.
Day Shift at Freddy's. Day Shift at Freddy's é um jogo visual novel de FNAF. Diferente do FNAF 1 que se passa no ano de 1993, aqui o jogo se passa em 1987, 6 anos antes. Mas ao invés do jogo se passar na noite como no jogo original, aqui o jogo se passa durante o dia. O jogo tem opções de diálogos e tem como você andar pela pizzaria. E em cada sala tem algumas atividades para você realizar, como atuar em uma roupa Springlock, interagir com os funcionários da pizzaria e mexer com os animatronics. No jogo existem múltiplos finais, sendo no total 11. Devido a sua história muito bem escrita, o jogo virou um sucesso absurdo, e é bastante amado pela comunidade, tanto que foi desse jogo que surgiram vários memes da comunidade de FNAF. Pop Ghost Reprinted. Antes do Pop Ghost Evergreen, que nós falamos aqui, houve uma outra tentativa de remasterizar o Pop Ghost original, mas ele foi cancelado, como alguns outros projetos de Pop Ghost. A amizade de Kane Carter e Amy Mako. Amy Mako, o criador da saga Five Nights at Candy's, e Kane Carter, criador de Pop Ghost, são muito amigos. Eles até já trabalharam no projeto juntos, o jogo Chef Wanted, e até mesmo no próprio Evergreen. Fangames at Freddy's. Isso é uma Game Jam no Reddit de FNAF. Para quem não sabe o que é uma Game Jam é um concurso em que os participantes tentam fazer um jogo do zero. O tempo de criação pode variar como 24 ou até mesmo 72 horas. Durante essas Game Jam você receberia um tema e você deveria fazer uma fangame de FNAF relacionado com esse tema. Essa Game Jam começou em 2019 e o vencedor foi um jogo chamado Five Nights at Freddy's Pocket War. E em 2020 o vencedor foi Five Nights at Fuck Boys, Faz the Bear Hast GT. Quem ganhasse a Jam ganharia 2 meses de publicidade, alguns jogos da Steam e um flare especial no Reddit. Another FNAF Fangame, Open Source. FNAF Open Source era um outro jogo de Fisnon, e é basicamente uma versão remasterizada do FNAF 2, mas aparentemente o Scott decidiu retirá-lo, pois ele sentiu que o jogo estava entre ser uma fangame e ser uma cópia. Depois de algumas trocas de e-mails, eles decidiram iniciar o FNAF Plus, e por fim começar a fanverse. As fangames são canônicas em Five Nights at Freddy's. Isso diz sobre como as fangames podem fazer parte do universo de FNAF. Realmente existem algumas fangames que acontecem na linha do tempo e o universo de FNAF, como o próprio Five Nights at Candy's. E também no Security Breach é possível ver um easter egg de The Joy of Creation, em um fliperama chamado House of the Bear. Mas os jogos em si ele contém histórias independentes que não afetam ou não afetaram em nada na história de FNAF. Jogos ruins mobiles. Isso deve estar se referindo àqueles jogos ruins, meias bocas, aqueles jogos com qualidade duvidosa que existem para celular, aqueles jogos onde você pode encontrar na Play Store ou internet afora com aquelas qualidades horríveis, muitos deles só sendo uma cópia de FNAF que não muda muita coisa do produto original. Five Nights in Anime. Five Nights in Anime, criado pelo youtuber Mayuruzo, é basicamente uma cópia do FNAF 1, mas com todos os personagens femininos. Existe também Five Nights in Anime 2, e existe também a demo de Five Nights in Anime 3. Com o sucesso do jogo, depois de um tempo outras pessoas começaram a criar suas próprias versões de Five Nights in Anime. As mais notáveis são Five Nights in Anime 3D e Five Nights in Anime RX Edition. Esse é um jogo que muita gente não curte, pois na história original de FNAF, as crianças foram mortas e colocadas dentro dos animatronics. E aqui em Five Nights in Anime, os animatronics são mais puxados por conteúdo sexual, então muita gente fica irritado por causa disso. Mas o Mayuruzo disse que as crianças não existem no universo desse jogo, então as crianças não têm nada a ver com Five Nights in Anime. Os dramas de Fisnon. Fisnon acabou entrando em várias controvérsias com a comunidade. Ele já criticou bastante Final Night e depois fez uma declaração falando como ele odiou o Security Breach. Isso fez com que várias pessoas discordassem das opiniões dele e que ele entrasse em vários dramas. Five Nights Ultimate Night. Five Nights at Freddy's é uma fangame de FNAF onde apresenta os personagens do McDonald's dos anos 80. Este jogo se passa em um restaurante do McDonald's, com alguns animatronics, sendo um deles o próprio McDonald's. A história do jogo é que recentemente você se inscreveu para um emprego no McDonald's, e nele fornece um mascote chamado McDonald's, dos comerciais de 1980. O jogo ele ganhou uma sequência em 2017, e em 2018 foi lançado um remaster, Five Nights at McDonald's 3, Five Nights at McDonald's Halloween Special, e uma versão remasterizada do segundo jogo. Em 2019 foi lançado Five Nights at McDonald's Second Anniversary Edition, um jogo para comemorar os 2 anos do McDonald's. Bubba's Dinner. Nesse jogo você passa 5 noites no restaurante se defendendo dos animatronics, desentupindo banheiros e enfrentando animatronics escondido no porão. Você é meio que um faz de tudo da Bubba's Dinner. Esse jogo é baseado em 2 personagens do FNAF World, o próprio Bubba e também o Pork Patch. Baby's Nightmare Circus. Baby Nightmare Circus é um jogo onde você está preso em um circo com os animatronics Phantasms. Porém, eles possuem características iguais aos animatronics Nightmares de FNAF 4. O jogo possui vários coletáveis e também vários níveis, sem contar também com o modo clássico, que possui mais inimigos. Em 2018, um outro jogo foi lançado, chamado Baby Nightmare Circus Bike Fighter. No jogo, dessa vez, você controla a própria Baby, mas aqui ela está em cima de uma bicicleta. Você precisa então desviar de obstáculos. No dia 1 de abril de 2019, foi lançado no Baby Nightmare Circus 2, mas o jogo era apenas uma pegadinha. E nos anos seguintes, 2020 e 2021, também foi lançado outras versões de 1 de abril, com o mesmo nome.
Afton Beauty. Do mesmo criador do já citado Final Nights, Afton Beauty inicialmente era para ser um jogo que iria fazer parte da fanverse. Nesse jogo, seu objetivo é ajudar Afton a encontrar peças de animatronics descartados. O jogo teve uma versão alpha lançada, mas acabou não sendo terminado. Afton Beauty acabou sendo rejeitado por Scott na fanverse, por ser um jogo bastante ambicioso, o que é triste, porque parecia ser muito legal. Animator's Hell. Animator's Hell é também considerado por muitos uma das melhores fangames de FNAF. Ele se assemelha bastante com a Ultimate Custom Night. Essa é uma fangame onde reúne vários animadores da comunidade de FNAF e junta eles em uma noite. O jogo teve vários cancelamentos e algumas demos, sendo a mais antiga lançada em agosto de 2018, mas hoje é possível jogar o jogo por completo. Rejected Custom Night. Quando a Ultimate Custom Night foi lançada, alguns animatronics ficaram de fora, como o Itered Fred, Funtime Fred e vários outros. Pensando nisso, o mesmo criador da Ultra Custom Night resolveu pegar os animatronics que estavam de fora e colocar em um novo jogo, agora chamada Rejected Custom Night. A Custom Night tem animatronics que não estavam na Ultimate Custom Night. O jogo mistura personagens de FNAF World, personagens novos e até mesmo personagens antigos do jogo do Scott chamado Cheaper and Souls Lumber Company. Em março de 2018 foi lançada a Rejected Custom Night 2, um novo jogo com outros animatronics que ficaram de fora do anterior. Five Nights with 39. Nesse jogo você tem que se defender de 39, The Bunny, um animatronic coelho azul, que às vezes ele vem acompanhado com uma versão plush dele chamado Friend. Esse jogo ele é um pouco mais pesado que os outros. Five Nights with 39 é uma paródia de FNAF original, ele contém uma linguagem mais vulgar e uma cena em que o animatronic se masturba. Então, jogue esse jogo se você tiver apenas 18 anos. Devido à grande popularidade e por ter sido jogado por youtubers como Markiplier, Five Nights with 39 recebeu um remake de aniversário e também um jogo RPG chamado Five Adventures with 39. E também um outro jogo está por vir, chamado Five Nights with 39 in Purity. Também está sendo desenvolvida uma continuação chamada de Five Nights with 39 2. Pop Goes Encore. Pop Goes Encore era mais uma sequência para Pop Goes, e foi idealizada antes mesmo do primeiro jogo estar completo, mas apenas há algumas sketches do jogo e ideias. Five Nights at Freddy's Welcome to Fredland. Esse seria um jogo inspirado num teaser falso de FNAF. A história do jogo é que depois de 30 anos em que a Freddy Fazbear's Pizza fechou a Fazbear Entertainment, a mesma começou a colaborar com outros estabelecimentos com animatronics para sobreviver à falência. Agora eles irão fazer o Fredland, um parque de diversões com os animatronics da Freddy Fazbear Pizza, junto com novos animatronics de outros restaurantes famosos. Apesar da ideia ser bem bacana, a fangame acabou sendo cancelada. Lego FNAF. Esse jogo é uma recriação de FNAF 1, só que inteiramente de Lego. Nesse jogo você pode coletar stud Legos ao longo da noite, clicando no nariz do Fred e no pôster. Com esses studs você pode comprar coisas na loja, como troféus, skin, plushes e ferramentas que podem ajudar você dentro do jogo. Mas para jogá-lo você precisa possuir os FNAFs originais na Steam. Por causa do seu sucesso e também por ser bem recebido, atualmente está em desenvolvimento o Lego FNAF 2. Pork Chop's Adventures. Criado por Fiznon, em Pork Chop Adventures você joga como Ethan, um escritor do Pork Chop Horror Show, um game show com tema de terror. Eventualmente, Ethan fica preso no terceiro andar do estúdio depois de horas, com todas as saídas disponíveis quebradas. Diferente de FNAF, evitar o inimigo é a última coisa que você precisa fazer aqui. Você também pode explorar dentro do local, encontrando notas, segredos, finais, tarefas e quebra-cabeças. Também existe um outro jogo chamado Pork Chop's Horror Show, que ainda está em produção. Inicialmente foi cancelado, mas depois ele foi descancelado. Mas com o desenvolvimento do FNAF Plus, esse jogo foi deixado um pouco de lado. Dormitabs. Depois que o lugar onde você está pegou fogo, você percebe que acordou em um lugar que não consegue identificar. A história do jogo é contada em fitas que você vai ouvindo durante o jogo. Ao invés de sobrevivermos a 5 noites como no FNAF original, aqui em Dormitabs nós temos que sobreviver a 12 noites, sendo 10 delas noites que fazem parte da história original, a noite 11, que é conhecida como Nightmare, e a noite 12 é uma noite secreta escondida baseada na fangame feita por Blackout, um dos criadores do jogo, chamado Insanity, e contém o Good Ending. Ao contrário da primeira e da 11ª noite, a noite 12 não acontece no escritório em que você está preso, mas na sala de jantar do Cake Bears. Oni Wicked Flumpts. Como eu já disse, Oni Wicked Flumpts era para ser o terceiro jogo da saga, mas foi cancelado em 2015, e desde então ele foi remasterizado e refeito por fãs. O jogo parecia muito complicado de desenvolver, que podem ser vistas nas atualizações no canal do criador. Sinister Turmoil. Sinister Turmoil é uma fangame de FNAF que foi cancelada sendo originalmente desenvolvido pela Yoga K Games e depois por Angus Games. O jogo focaria no Sinister Animatronics, Prototype Animatronics e os Circus Animatronics. O jogo ganhou várias versões, mas o projeto ao todo foi cancelado. Em 2020 foi lançado um pequeno jogo chamado Sinister Turmoil Sours, que foca em você fugir do esgoto enquanto é perseguido pela Prototype Mangle. Versões antigas de The Joy of Creation. Antes do The Joy of Creation ser originalmente lançado, ele tinha algumas versões antigas, bem diferentes do qual a gente se é acostumado. Caso você queira ver como era o jogo, tem um vídeo do Markiplier jogando ele. Pop Goes Finale. Sim, estamos falando muito de Pop Goes. Pop Goes Finale é mais um projeto cancelado do Pop Goes. Esse jogo começou a ser produzido em 2019 e era para ser o jogo final da série Pop Goes, antes mesmo do Evergreen e Pop Goes Arcade, que também é outro jogo da série. Mas mesmo depois de ser cancelado, nós ainda temos uma trilha sonora e também uma demo do jogo. Animatronics Markiplier e Scribblenet em Five Nights at Candy's.
Markiplier, como já falamos nesse vídeo algumas vezes, é um youtuber que popularizou o FNAF. Hoje em dia ele tem mais de 33 milhões de inscritos, sendo um dos vídeos mais populares deles de FNAF, com mais de 93 milhões de visualizações. Em Five Nights at Candy's 1, há um easter egg dele que para acessá-lo você precisa apenas clicar em um desenho dele que está na câmera 11. Depois de clicar ele aparecerá no monitor do escritório. O outro easter egg tem a ver com Scribblenet, que é uma artista e animadora. Ela posta em seu canal do YouTube alguns desenhos e algumas animações que ganharam milhões de visualizações. Em Five Nights at Candy's 2, você pode encontrar a personagem dela na câmera 14, apenas clicando no pôster, bem semelhante ao easter egg do Markiplier. Black Rabbit é o Shadowbone. Black Rabbit é o antagonista principal de Pop Goes, e ele é bem semelhante ao Shadowbone de FNAF. E não é uma coincidência devido à história do jogo. Os animatronics constroem um coelho preto a partir de várias partes impressas em 3D. Mary é parente de Mike Smith. Mike Smith é o personagem principal de FNAF 1, e é o personagem que nós controlamos no jogo. Mary é a principal protagonista da saga Five Nights at Candy's, e o sobrenome dela é Smith. Como disse anteriormente, Five Nights at Candy's se passa no universo de FNAF, então com certeza Mary e Mike estão relacionados. Dalko e Pop Goes em Five Nights at Candy's Remastered. Na versão remastered de FNAC, se você ir na câmera 11 do jogo e clicar no desenho que diz UF, uma marionete do Dalko vai aparecer no seu escritório. E às vezes na câmera 8 uma das máquinas de fliperama pode se transformar em uma máquina de Pop Goes. Acho que vale também a pena citar que em Five Nights at Candy's 2, na câmera 11, no chão é possível ver um papel com o rosto do animatronic Weasel, que clicando nele, ele toca uma música do jogo. The Return to Freddy's Rebooted Plus. Em 2014, foi lançada uma fangame chamada The Return to Freddy's, conhecido popularmente como Five Nights at Freddy's 3 somente, que falaremos mais pra frente nesse iceberg. The Return to Freddy's Rebooted Plus é uma fangame não oficial remasterizada do jogo The Return to Freddy's. O jogo foi lançado em 2019 e apresenta novos gráficos e novos designs de animatronics baseados naquele jogo antigo de 2014. Five Nights at Sonic's. Five Nights at Sonic's é um jogo onde mistura os personagens do jogo Sonic the Hedgehog e o Super Mario, no mundo de FNAF. No total há 6 jogos e um spin-off. Esses são basicamente uma recriação dos primeiros jogos de FNAF, mas com os personagens do Sonic e Mario. The Freddy Files. The Freddy Files é um jogo de FNAF completamente feito em pixel art, com gráficos retrô. O jogo divide sua história por horas. Às meia-noite acontece uma parte da história, na meia-noite e meia acontece outra parte da história, e assim você vai prosseguindo. Infelizmente, The Freddy Files foi retirado da Game Jolt. Segundo o criador, ele havia trocado de conta, então ele não quis manter nada na conta anterior. Ele também disse que não tinha ficado muito feliz com o resultado do jogo, então por isso ele o retirou também. Porém, o criador voltou e fez um reupload de volta para a Game Jolt, então você ainda pode jogá-lo. Sinister Turmoil Hispânico. Já falamos sobre o Sinister Turmoil cancelado e o Sinister Turmoil Sours. Entretanto, há uma versão hispânica do jogo criada por Jonas Safran, YT. Fran decidiu remasterizar o jogo e muitos alegam que esse jogo não tem uma qualidade muito boa, tendo um gráfico ruim, uma jogabilidade sem graça e referências aleatórias a youtubers no meio do jogo. Por isso o jogo acabou não sendo muito bem recebido pelo público. Five Nights at Wario's. Five Nights at Wario's é um FNAF só com os personagens do jogo Super Mario Bros, só que dando protagonismo para o personagem Wario, como se fosse Five Nights at Sonic, que acabamos de falar aqui. Em 2015 foram lançadas Five Nights at Wario's 2, Five Nights at Wario's 3 e Five Nights at Wario's Origins. Em 2016 foi lançada Five Nights at Wario's 4. O criador da franquia também está criando Five Nights at Wario's Full Collection, onde contém todos os jogos em apenas uma pasta para quem quer baixar todos os 5 jogos de uma vez. Além disso, os jogos receberam updates com novas funcionalidades. Five Nights at Thomas. Com uma premissa muito simples, Five Nights at Thomas você precisa se defender do personagem Thomas, do desenho Thomas and Friends. O jogo é bastante simples, sua única missão é colocar carvão para a energia do lugar não acabar, enquanto você se defende do Thomas. Devido à grande popularidade do jogo na época, Five Nights at Thomas ganhou uma sequência titulada Five Nights at Thomas 2, e depois ganhou o terceiro jogo Five Nights at Thomas 3. Era para ter tido Five Nights at Thomas 4, porém o criador havia perdido a motivação para continuar o projeto, mas ainda possui uma demo jogável. Em 2021, junto com a Agency Team, todos foram surpreendidos, pois Five Nights at Thomas ganhou um reboot chamado Five Nights at Thomas The Iterated. O criador também anunciou que um remake do Five Nights at Thomas 2 também está em produção, chamado Five Nights at Thomas 2 The Railed. Eu pessoalmente curto muito Five Nights at Thomas, sabe? É uma ideia tão simples, mas feita de uma maneira tão legal. Acho que eu gosto dela pois eu tenho um grande apego nostálgico e eu acho muito legal que esteja ganhando um reboot barra remake. Aliás, as chamadas é a melhor coisa desse jogo sem dúvidas. Super FNAF. Essa é uma fangame de FNAF com os gráficos de 16 bits, um jogo de plataforma na pizzaria de FNAF 1, com foco na história das crianças desaparecidas, e os animatronics tentam descobrir as coisas por trás da história, e tentando se vingar de Springtrap. Super FNAF originalmente se chamava Fox Wall Runner, e o desenvolvimento começou apenas 3 meses depois que o FNAF 2 foi lançado, e nesse jogo teriam várias versões de Fox correndo em um caminho evitando objetos de todos os tipos, mas esse jogo acabou sendo descartado e acabou se tornando o Super FNAF de hoje. Mas algo bacana é que dentro do jogo ainda possui um minigame chamado Fox Wall Runner. O criador então anunciou que um Super FNAF 2 chegaria, chamado de Wonder
Wonderful Day, onde se passaria no Sister Location com os Fantimes, porém ele ainda está em desenvolvimento. Five Shows at Warriors. Esse jogo ele faz parte da saga do Five Nights at Warriors. Five Shows at Warriors muda a fórmula de FNAF de muitas maneiras. Cada jogo de Five Nights at Warriors tem tentado ser o mais único possível, e com Five Shows at Warriors não é diferente. Não há mais um escritório, em vez disso você passa o jogo em vários lugares diferentes fazendo várias missões. Pop Goes 2016 e Pop Goes 2 2016. Esse daqui se refere à versão original do jogo que foi lançado. O jogo foi renomeado para Pop Goes 2016, depois que o Evergreen foi anunciado. Isso foi feito para evitar confusão, e ainda em 2016 havia um outro jogo de Pop Goes planejado, uma sequência chamada Pop Goes 2, mas como você pode imaginar, ele foi cancelado. A fangame removida por uma rede de fast food. Esse está falando do jogo Jollibees. Esse provavelmente foi a única fangame de FNAF que recebeu um aviso de direitos autorais, que não era do próprio Scott. Jollibees foi inspirado na rede de fast food de mesmo nome de Jollibee, bastante popular lá fora. Quando você pesquisava o nome de Jollibees no Google, acabava aparecendo imagens do jogo. Então veio o fast food e interveio pedindo para que o jogo fosse retirado do ar, pois eles não queriam que essa marca fosse relacionada com algo de terror. Jollibees Phase 2. Bom, isso aqui é a continuação do Jollibees, mas como o primeiro jogo, esse daqui foi removido também. No jogo você precisa transportar caixas enquanto se defende dos animatronics, e usando o dinheiro do jogo você também pode fazer melhorias para que esse processo seja mais rápido. Era para ter tido também um Jollibees Phase 3, mas acabou sendo cancelado devido à remoção dos dois jogos anteriores. Weekend. Essa foi uma fangame muito popular em 2016 que acabou sendo cancelada, mas há uma outra fangame chamada Weekend Retribution. O jogo contém mais animatronics e novos gráficos, meio que se fosse um remake do primeiro Weekend. Circus Baby Dinner. Essa é uma fangame que se parece muito com a FNAF 1, mas ao invés de ser os animatronics clássicos como Fred, Chica, Bonnie e Fox, aqui são os Fantimes do Sister Location. A Ballora, Fantime Fred, Fantime Fox, Circus Baby e Energy. Porém, mesmo parecendo com FNAF 1, ele traz algumas mecânicas extras. Você pode escolher a dificuldade do jogo, fazer checklists e olhar para cima em seu escritório. Five Nights at Freddy's Simulator. FNAF Simulator é um jogo que ao invés de você jogar com um guarda noturno que nem nos jogos originais, aqui você joga com os animatronics. O seu objetivo é tentar matar o guarda noturno antes de dar às 6 horas da manhã. Você pode jogar com os animatronics de qualquer jogo, desde FNAF 1 até o Sister Location, e cada animatronic tem uma habilidade especial. Esse tópico também pode se referir ao jogo de 2017 do mesmo nome, um jogo mais simples onde você tenta matar o guarda noturno sendo os animatronics. Simuladores. Semelhante ao tópico anterior, se refere aos jogos simulators. Podemos colocar aqui Fred Simulator, Bonnie Simulator e Chica Simulator. Esses simulators, seu único objetivo é matar o guarda noturno, se mexendo através das câmeras e usando power-ups ao seu favor. Esses jogos possuem todas as versões da Climatronic, como no Chica Simulator, por exemplo. Nós podemos jogar com várias versões de Chica, desde a Chica de FNAF 1 ou até a Phantom Chica da Ultimate Custom Night. Morse Temole. Morse Temole era uma piada de um animatronic toupeiro descartado para o Pop Goes. No menu de extras do jogo você pode ver uma imagem dele soltando lasers pelos seus braços. E o mais interessante é que mesmo depois de descartado, esse animatronic voltou no jogo Pop Goes Antemagnesis, que é uma extensão do jogo Pop Goes Arcade, sendo o principal antagonista do jogo. Running the 80s. Essa é uma fangame onde o protagonista viaja até um antigo restaurante da Fazbear nos anos 80. O jogo é bastante interessante pela sua gameplay e também pelos seus gráficos, mas o que faz esse jogo estar nesse iceberg é que quando você baixava o jogo vinha com um trojan que poderia afetar seu PC. O desenvolvedor não sabia disso, então ele retirou o jogo da Game Jolt. No entanto, o remaster do jogo sendo produzido com um novo nome chamado The Cog Forever Spinning. Pop Goes e Candy são canônicos. É verdade, são canônicos. E o que quer dizer isso? É que os jogos Pop Goes e Five Nights at Candy se passam no mesmo universo. E isso foi confirmado pelo próprio M. Mako e Kenny Carter. Nessa imagem postada por Kenny, do cancelado Pop Goes Finale, é possível ver prints do jogo e também prints de Five Nights at Candy's, onde possui latas de refrigerantes verdes, que podem pertencer à mesma empresa daquele universo. Então pode-se dizer que esses jogos são sim do mesmo universo. Questões jurídicas em torno de Filmorg. Filmorg, conhecido como Fisnon, é conhecido por cancelar muito de seus jogos, mas talvez esse tópico esteja se referindo sobre o FNAF Open Source, que já falamos antes. Mercadoria não oficial de Five Nights at Candy's. Isso de fato existe. Roupas e bonecos de Five Nights at Candy's estão à venda, mas todos eles não são oficiais pelo menos até a data desse vídeo, pois agora com o projeto Fanverse poderemos ver a diminuição dessas mercadorias piratas e a criação de mercadorias oficiais para o jogo. Funtime Candy e Nightmare Candy em Five Nights at Candy's 3. Em Five Nights at Candy's 3, havia um rumor que os animatronics Funtime Candy e Nightmare Candy iria aparecer nesse terceiro jogo, mas não apareceram. Funtime Candy até fez uma aparição em Five Nights at Candy's Remastered, e o Nightmare Candy foi apenas feito por diversão, apesar dele aparecer nessa tela escrita Thank You, que o próprio M. Mako fez.
Five Nights at Fuck Boys. Esse jogo foi baseado em um conceito do criador. O jogo foi lançado originalmente em 2014 no seu antigo Tumblr, que agora está excluído. O jogo então fez sucesso e foi movido para Game Jolt em 2015. Porém, ele acabou sendo retirado devido ao seu nome que continha a palavra fuck. Então o jogo foi reenviado novamente com o nome Five Nights at F Boys. Ele é um jogo de comédia, como se fosse um meme em formato de jogo. A história é de que o Fred quer ter uma noite diferenciada, mas para isso ele deve cagar em todas as câmeras para evitar que detectem ele. Apesar de ser um jogo de comédia, podemos dizer que ele tem uma participação bastante significativa no mundo das fangames de FNAF. O jogo ganhou mais 2 sequências e em 2020 o criador resolveu criar mais uma versão, agora chamada de Five Nights at Fuck Boys ASL, onde se passaria depois dos eventos de Five Nights at Fuck Boys 3, mas foi cancelado. Ainda em 2020 o criador disponibilizou Five Nights at Fuck Boys Complete Edition, onde é uma versão refeita dos jogos anteriores com vários conteúdos adicionais. Sugar. Isso se refere ao animatronic Sugar the Cat, um animatronic fake de FNAF que tem uma história complicada. Esse animatronic foi roubado do Emil Mako, que na época o nomeou de Candy the Cat, bem antes da fangame Five Nights at Candy's. Porém, Sugar também era um animatronic do jogo Five Nights at Freddy's 3 fan-made. Por ter sido roubado de Emil Mako, alguns problemas de direitos autorais surgiram, então ele foi retirado do jogo quando o jogo foi renomeado para The Return to Freddy's. Five Nights at Freddy's 3, fan-made. Como acabamos de falar do Sugar the Cat, eu acho que é bom citar aqui Five Nights at Freddy's 3 fan-made, uma das fangames mais polêmicas de FNAF. Em 2014 foi lançado FNAF 1, e 4 meses depois de seu lançamento, o FNAF 2 foi lançado. 2 jogos em um único ano. Scott então começou a produzir FNAF 3, que por sua vez foi lançado em março de 2015. Só que nesse meio tempo uma fangame surgiu com o nome de Five Nights at Freddy's 3, criada por Pony8 Filmes, também conhecido como Tyler Alstrom. O jogo é bem simples, ele é basicamente uma mistura de FNAF 1 com a FNAF 2. Só que o Scott acabou sabendo dessa fangame e ficou irritado por o jogo se chamar Five Nights at Freddy's 3, pois isso poderia confundir algumas pessoas, então o jogo teve que ser renomeado para The Return to Freddy's. Além disso, o Emil Mako, criador do já citado Candy, ou Sugar, como o jogo o chama, descobriu que o personagem dele estava sendo usado sem a sua permissão, então ele exigiu que o Sugar fosse retirado do jogo. Hoje é muito difícil de você encontrar algum link para a página original do jogo, a única maneira de você jogar ele é por re-uploads feito por outras pessoas. On a Night with a Box. Como o próprio nome já diz, você tem que sobreviver uma noite com uma caixa. Esse jogo é um grande meme feito pela piada, e em todo o jogo possui memes. O jogo ele começou a ser produzido por Bubby Gamer, e depois por Radamus. O jogo possui várias sequências, como On a Night with a Box 2 e On a Night with a Box 3, sendo o 3 tendo uma versão remasterizada. O jogo também possui outras versões, como Ultimate Box Night, On a Night with a Box Gay Location, esse nome que está aparecendo na tela, e On a Night with a Box Behind the Frame, que até o atual momento está em desenvolvimento. The Return to Freddy's 1 ao 4. Já falamos aqui de The Return to Freddy's, que antes se chamava Five Nights at Freddy's 3, e esse jogo é o primeiro jogo da franquia The Return to Freddy's, criada por Tyler Alstrom. Mais tarde falaremos dele nesse iceberg. Em março de 2015 foi lançado The Return to Freddy's 2, que apesar do 2 no nome, é um jogo que se passa antes do primeiro The Return to Freddy's. Irei abreviar o nome para TRTF. O jogo é basicamente uma cópia de FNAF 2, tendo os animatronics originais e 3 novos animatronics, como Sugar, que já falamos antes, Kit Faz Cat e Doug, e uma breve aparição do animatronic Lockjaw. Ainda no mesmo ano, em abril, foi lançado TRTF 3. Igual ao TRTF 2, que era bem parecido com FNAF 2, TRTF 3 tinha jogabilidade bem parecida com a de FNAF 3. E em maio do mesmo ano foi lançado também TRTF 4. Só que essa franquia acabou morrendo por culpa do criador, que acabou se metendo em várias polêmicas, e muitas pessoas alegam que The Return to Freddy's era um jogo extremamente preguiçoso, desde as mecânicas até os jumpscares. Em janeiro de 2021 foi lançado The Return to Freddy's Rebuild, feito pela Black Moon Studio, uma versão não oficial do jogo, com uma mecânica melhor e com gráficos melhores. E em agosto de 2021 foi lançado The Return to Freddy's 2 Rebuild. Também existe uma versão que foi feita pela Luminance, chamada de The Return to Freddy's 2 Winter Wonderland, lançado em março de 2021, mas novamente não é oficial. The Return to Freddy's 5. The Return to Freddy's 5 é o quinto jogo da franquia The Return to Freddy's. Essa foi uma das franquias mais hypadas na época. Antes de se chamar The Return to Freddy's 5, ela se chamava The Return to Freddy's Remaster. Depois ela recebeu um outro nome chamado The Return to Freddy's Rebooted. E no final acabou se chamando mesmo The Return to Freddy's 5. Um tempo depois o criador do jogo decidiu renomear para Tet World Tet Falls, indo para uma direção diferente do que foi proposto anteriormente, com uma nova história que aparentemente não tinha nada a ver com The Return to Freddy's. Depois disso nada saiu daí, sendo provavelmente cancelado. Dormitabs, versões antigas. Dormitabs foi um jogo que foi desenvolvido por muito tempo, então muito provavelmente existem versões antigas do jogo com várias mudanças, como mecânicas, designs e etc.
Mango's Paddleball Adventure. Esse é um jogo feito mais pela piada. No jogo você tem a personagem Mango, mais especificadamente do FNAF World. No final do trailer do FNAF World é possível ver a Mango brincando com uma raquete de bolinha. Então pegaram essa ideia e fizeram um jogo só disso, onde você precisa fazer com que a Mango fique brincando com a raquete, apertando no botão de espaço do teclado. O jogo aparentemente é infinito e não tem um final. The Return to Fred's, Hesla e Frank Burt's. Esses dois são spin-offs da franquia The Return to Fred's, e ambos começaram a ser desenvolvidos durante a criação de The Return to Fred's 5. Porém, não se sabe muito sobre esses jogos, além de um pouco de suas histórias e 2 teasers lançados. Porém, eu falarei de Frank Burt's em outro tópico. Pop Goes 2, Dia de los Muertos, DLC. Pop Goes 2 The Dead Forest, uma sequência cancelada de Pop Goes, iria incluir uma DLC inspirada na cultura mexicana, o Dia dos Mortos. Kane acabou disponibilizando alguns modelos de como seriam os animatronics para o público ver. Chosen Nights at Russia's 2, jogo original. Nixon tinha alguns planos de criar uma sequência para ele, e não, eu não estou falando do jogo troll que eu falei anteriormente, e sim uma continuação real do jogo, mas foi cancelado depois de alguns meses sendo desenvolvido. Pop Goes Silent Night. Pop Goes Silent Night é uma DLC cancelada que iria incluir uma 7ª noite para Pop Goes. O objetivo dessa noite seria você se matar antes que o Gravestone, um dos inimigos do jogo, te matasse primeiro. Bem maluca essa ideia. Série HS. Isso é uma websérie de animação da comunidade de FNAF espanhola, criada por Edo Chan. FNAF HS significa Five Nights at Freddy's High School, e que apresenta animatronics em suas versões humanas. Ele foi um show bem popular e você pode assisti-lo completo aqui no YouTube. A versão oficial de Nightmare Before Disney e suas versões antigas. Isso está se referindo a Nightmare Before Disney, um spin-off do Treasure Island, e a timeline dos lançamentos desse jogo é um pouco confusa. A primeira versão realmente jogável do jogo foi lançada no 9 de setembro de 2016, e foi criada por Subwoofer X3. O papelão do gato verde. Aparentemente está se referindo ao Five Nights at Candy's. Na câmera 09 do jogo, também conhecida como a câmera da sala do Chester, é possível ver um recorte de papelão de um gato verde bem no canto inferior esquerdo do jogo. Algumas pessoas acreditavam que esse gato verde seria um personagem do Five Nights at Candy's 2, mas Emil, em um perguntas e respostas do Reddit, disse que esse gatinho era irrelevante para a série e que era só uma decoração. The Toon. The Toon, ou Five Nights at Treasure Island The Toon, é uma fangame muito obscura que quase se tornou uma lost media. O download original do jogo foi deletado, e só depois de algum tempo esse jogo foi reencontrado novamente em um canal chamado FNAF Fangames Reuploads. Esse jogo foca mais no creepypasta do Suicide Mouse, e ele é bastante similar com Treasure Island. Tyke and Sons Lumber Company. Para quem é fã dos jogos antigos do Scott, mais precisamente do Shipper and Sons Lumber Company, no qual também inspirou o FNAF, vai gostar dessa fangame. Tyke and Sons Lumber Company é um jogo que mistura FNAF e Chipper em apenas um só. No jogo você pode fazer missões igual ao jogo do Chipper and Sons, e jogar o modo de noites igual ao do FNAF, que contém também os animatronics e versões Chipper. Five Yacht Nights Freddy 7. Quando a Ultimate Custom Night foi lançada, o Dalco desafiou o Scott. Caso o Dalco passasse de 50 a 20, o modo mais difícil do jogo, o Scott teria que participar de uma entrevista feita pelo Dalco. E caso o Dalco não passasse das 50 a 20, Dalco teria que fazer uma fangame de FNAF chamada Five Nights at Freddy's 7. Porém, o Dalco ganhou a 50 a 20 e ele não precisou fazer essa fangame. Mas um fã resolveu fazer o jogo no lugar de Dalco, um jogo chamado Fanf 7. O jogo ele é feito mais pela piada, usando o jogo antigo do próprio Scott, chamado Tresnopause Buron, usado também na versão Troll de FNAF 3, feita pelo próprio Scott. Nesse jogo, o Dalco tem que alimentar o Scott usando algumas comidas e bebidas que são encontradas no jogo. No total são 8 levels que o jogo tem e no final Dalco acaba se ajoelhando para Scott. Mods para Five Nights at Candy's Remastered. Alguns fãs de Five Nights at Candy's Remastered criaram alguns mods onde modificam cenários ou os animatronics. Não tem muito o que dizer sobre isso. The Return to Fred's The Dreadful Truth. The Dreadful Truth é um livro do jogo The Return to Fred's. Em uma wiki que eu achei do jogo diz que o livro tem 9 capítulos. O livro conta a história do jogo, como tudo começou e como o estabelecimento onde se passa The Return to Fred's foi criado. Você pode pesquisar na internet e encontrar o livro para ler. O livro não é uma cópia real, e sim um documento de texto. On a Night at Flumpts 3, por Kane Carter e Phil Morg. Acho que a esse ponto eu não preciso mais explicar quem é Phil Morg e Kane Carter. Kane e Phil trabalharam em uma recriação de On a Night at Flumpts 3, depois de ser cancelado pelo Johnny Crumb. Existem vários conceitos de como esse jogo se pareceria em um tweet feito pelo Kane Carter. A história de Dormitabs. Esse é um tópico pesado, então se você for sensível eu recomendo você pular para a próxima camada desse vídeo. A história de Dormitabs gira em torno de John Wright, que está morto e está em um purgatório tentando sobreviver dos animatronics. Uma história simples, mas é aqui que as coisas ficam pesadas, pois a história por trás desse jogo é muito controversa. Nesse jogo possui uma versão do William Afton, que no universo de Dormitabs é chamado de Garvey Wright. Enquanto Garvey ainda é um assassino, ele também é um estuprador de crianças. Ele faz isso com uma garota chamada Suzy, que mais tarde se tornaria a Chica, e isso é dito nas próprias fitas e jornais do jogo. É uma história bem perturbadora para uma fangame de FNAF, e se nós formos mais fundo pesquisar sobre o criador desse jogo, nós podemos ver do porquê isso pode estar incluso nesse jogo. Mais tarde falaremos sobre um dos criadores de Dormitabs.
Nights at Candy's World Adventure. Esse é um jogo inspirado em FNAF World, só que com os personagens de Five Nights at Candy's. O jogo contém só uma demo e nunca mais teve alguma atualização devido ao cancelamento do mesmo. Na página do jogo, o criador fez uma postagem dizendo que estavam fazendo um jogo de namoro com os personagens de FNAC, mas isso não se passava de uma pegadinha de 1º de abril. Agora eu fico imaginando um jogo de romance de Five Nights at Candy's. Que doideira. A história de The Return to Freds. Então, eu não sei se nesse tópico eles estavam falando da história que tem dentro do jogo ou a história que gira em torno desse jogo, que por sua vez possui muitos dramas e controvérsias, mas são tópicos tão grandes que eu não sei se ficaria bom em um vídeo como esse. Talvez um vídeo só sobre isso daria pra se afundar mais nisso. Mas caso você queira saber da história do jogo, leia o livro The Dead Fruit Truth. E se você quer saber do drama e das controvérsias... bom, eu não sei dizer. Imagens do Monster Rats sem olhos. Nos arquivos de Five Nights at Candy's 3 é possível encontrar algumas imagens bem assustadoras do Monster Rat, só que sem olhos. Também existem algumas imagens dizendo See no evil, hear no evil e say no evil, que em uma tradução literal ficariam não vejo o mal, não escute o mal e não digo o mal. Há também uma imagem do Monster Rat branco, que pra mim é a mais assustadora daí. Essas imagens talvez possam ser imagens não usadas ou aquelas telas raras que podem aparecer de vez em quando, igual do FNAF 2 ou até mesmo do FNAF 3. Porém não se sabe ao certo o que seriam. Five Nights at Dalco. Bom, também não há muito o que falar sobre isso aqui. Five Nights at Dalco é um FNAF, só que com o Dalco. O jogo possui várias referências que para quem assiste o canal do Dalco deve sacar. O jogo foi feito para não ser levado a sério e até o próprio Dalco jogou no canal dele. The Human Expo. The Human Expo era um podcast de entrevista feito pelo Kenny Carter, onde ele entrevistava várias pessoas que tinham algum tipo de relação com o FNAF. Várias das entrevistas não foram listadas, ou acabaram se perdendo, pois essas entrevistas não ficaram tão populares. Algumas das pessoas que participaram disso foi o Amy Mako, The Live in Tombstone, Smashing Handers e Chris Rodrigues. Também haveria uma entrevista com Ivan G, o criador de Jolie, mas isso não acabou acontecendo. Five Nights at Freddy's Day Shift. FNAF Day Shift é um jogo que não há muita informação, mas que é bem interessante. Criado por Bharat Lyle, essa é uma fangame HTML que está em desenvolvimento há mais de 5 anos, e por conta disso ela acabou recebendo o título da fangame que ficou em desenvolvimento por mais tempo. E por incrível que pareça, o jogo ainda não acabou 100%, e uma demo do jogo foi lançada lá para 2019. E não confunda esse jogo com Day Shift at Freddy's, apesar do nome, são jogos bem diferentes. Five Nights at the Krusty Krab. Um FNAF que se passa dentro do Siri Cascudo, ou o Krusty Krab, do Bob Esponja. Nele, os personagens do desenho como Lula Molusco, Sr. Sirigueijo, Patrick, Sandy e até o próprio Bob Esponja são transformados em animatronics. Devido ao enorme sucesso do jogo, sendo até mesmo gravado por vários youtubers, o jogo acabou ganhando uma sequência intitulada de Five Nights at Chum Bucket, que por sua vez se passa no balde de lixo. E para quem é fã desses jogos, agora em 2022 foi lançado o terceiro jogo da franquia, o Five Nights at Krusty Krab 3, também chamado de Five Nights at the Rock Bottom. O jogo foi cancelado por um tempo porque o criador inicialmente pensou que os fãs não iriam gostar desse jogo, mas o criador acabou vendo que o FNAF voltou à tona com o Security Breach e então decidiu criar esse terceiro jogo para os fãs. Five Nights at Freddy's Dark Space. Dark Space é uma fangame que se passaria no espaço. Neste universo, uma empresa chamada CLBT criou uma nave espacial para evacuar todos os humanos, depois que o planeta foi poluído causando o aquecimento global. Então, a Fazbear Entertainment decidiu fazer um restaurante nessa nave espacial, com novos animatronics e um novo show. O jogo está sendo feito com o Unreal Engine, e também é um daqueles outros jogos que está sendo desenvolvidos há muito tempo. O projeto começou em 2015 e até hoje continua em desenvolvimento, e com a pandemia os criadores deram uma pausa na criação do jogo. Muitas pessoas dizem que talvez esse jogo não exista, pois já são 7 anos de desenvolvimento e não sabemos quase nada sobre ele, além de sua história e algumas imagens. Sitting Freddy's. Antes de FNAF ser criado, Scott Cawthon fez alguns outros jogos, como The Desolation Hope, Steeper and Souls Lumber Company, etc. E um desses jogos antigos era Sitting Survive, um jogo onde você está no meio de uma floresta apenas com uma fogueira, e você precisa se defender de ameaças comprando itens. É um jogo com uma premissa simples, que foi até usado na trollagem que o Scott fez antes de lançar Sister Location. Com essa ideia, criaram um novo jogo, onde misturava Sitting Survive com Five Nights at Freddy's, chamado Sitting Freddy's. Nesse jogo ele utiliza algumas mecânicas que nós já vimos nos FNAFs originais, como a máscara, a caixa de música e até os próprios animatronics, que são a real ameaça. Tudo isso no estilo de Sitting Survive. A ideia do jogo começou com uma arte conceitual que o próprio criador do jogo fez e postou no Reddit. Ele recebeu muitos comentários positivos e resolveu então criar o jogo. TBMSTF, TBMHC, TGSEE e TVHTK. Todas essas siglas são jogos /teasers lançados para complementar a saga do Treasure Island. TBMHC significa The Button Machine Hides Codes, que em português ficaria mais ou menos a máquina de botões que esconde códigos. E TGSEE seria This Gives Extra Enlightenment, que também em português ficaria Isso dá uma eliminação extra. Agora, TBMSTF e TVHTK, não há muitas informações do que poderia significar esses dois. Esses dois minigames são máquinas nas quais você pode inserir alguns códigos para obter acesso a algumas imagens teasers e alguns conteúdos extras do Treasure Island. Pyro Illusion.
Antes conhecido como Five Nights at Hawks, Pyro Illusion era uma fangame que era para ser lançada em 2019, mas a data foi mudada por razões desconhecidas. O desenvolvimento do jogo começou em 2017, e então o criador iria lançar o jogo no Halloween daquele ano. Porém, o jogo estava inacabado. Ele então lançou um trailer do jogo no dia do Halloween. Em 2018, o criador disse que queria mudar o nome do jogo, pois Five Nights at Hawks era algo muito comum. Então, o jogo passou a se chamar Pyro Illusion. Em 2 de dezembro, outro trailer foi postado, e uma data foi dada. O jogo lançaria em 31 de maio de 2019. Entretanto, o jogo foi adiado novamente. Em uma postagem na Game Jolt, o criador disse que não estava trabalhando 100% no jogo, por falta de tempo, então talvez ainda demore para ser lançado. Muita gente está botando expectativa nessa fangame por causa de seus gráficos lindos, então acho que essa demora é plausível. O som de jumpscare utilizado em Jollibee's Phase 2. Jollibee's Phase 2 tem um dos sons mais altos de jumpscares em qualquer fangame. Dê uma olhada. Acontece que esse som foi pego do jogo SCP Containment Breach, o famoso Firmware Screen, que você já deve ter visto em algum lugar. Five Nights at Candy's 4 Fan-Made. Five Nights at Candy's 4 é um jogo que está em desenvolvimento há anos, então como o jogo ainda está em desenvolvimento, alguns fãs da franquia começaram a fazer suas próprias versões da fangame. A versão mais famosa dessas fangames é um jogo troll bem curto, e várias dessas fangames infelizmente acabaram sendo canceladas. Project Box. Project Box é uma fangame baseada nos livros de FNAF, sendo os personagens principais os Twisted Animatronics. O jogo se passaria um dia depois do final de The Twisted Ones, um dos livros de FNAF. Charlie, a protagonista, acorda em uma pizzaria subterrânea, mas ela está em uma sala que ela nunca viu antes e que ela não seria capaz de sair tão facilmente. O jogo seria completamente pixel art e faleceria pois o jogo infelizmente foi cancelado, pois o criador se desmotivou a continuar. Atualmente você pode ver um trailer do jogo no YouTube e também várias artes conceituais e scripts do jogo que o criador liberou para o pessoal que gostou da ideia terminar o jogo. Five Nights at Pinhas. Pinhas é um meme do desenho animado Adventures of Sonic the Hedgehog, de um episódio chamado Bugging Mania. Em um ponto do episódio, o Dr. Robotnik pega seus robôs espiando sua conversa, e então ele solta a frase Snoopinhas usual I see. E então muitos interpretaram errado a parte do Snoopinhas como Pinhas. Esse meme foi muito utilizado em vídeos do YouTube Poop da época. Five Nights at Pinhas é um jogo recheado de memes, como o próprio Pinhas, Sonic, It's Over 9000 e entre outros. O jogo ganhou várias sequências chegando até sua 6ª edição. Five Nights of Love. Five Nights at Love é um jogo paródia onde você sai em encontros com animatronics. No jogo você pode ficar andando na pizzaria, procurar animatronics para você conversar ou dar presentes para desenvolver um romance entre você e os animatronics. Como é um jogo feito pela piada, é engraçado. Dormitabs Reboot. Dormitabs iria receber um jogo reboot, mas foi cancelado por motivos que vou abordar isso depois mais tarde nesse iceberg. The Road That Falls. Criado por Tyler Alston e Win Koyu, The Road That Falls contaria a história de Tyler Calfron, um oficial de patrulha aposentado. Em 2014, Tyler aceitou um emprego como vigia noturno, mas depois foi demitido devido ao seu comportamento e à falta de produtividade. O jogo foi cancelado devido a alguns motivos que fez Tyler sair do projeto, hoje tendo só uma demo troll lançada. Com algumas informações que temos do jogo, The Road That Falls se passaria no universo de The Alternative Threads, já que as siglas dos jogos são as mesmas. Há algumas imagens conceituais do jogo feito pelo Tyler na internet. Kane Carter, o traficante de drogas. Isso vem de um tweet antigo do Kane Carter, no qual ao pesquisar o nome dele no Google, ele descobriu que havia uma outra pessoa chamada Kane Carter, que foi condenada a 3 anos de prisão por envolvimento com drogas. Isso é mais curioso do que misterioso. Nightmare Before Disney 2. Havia planos para fazer uma sequência para Nightmare Before Disney, mas isso não aconteceu. Existe uma versão troll que foi lançada no 1 de abril. O criador do jogo fez até um trailer falso para o jogo que você pode ver no YouTube, e que parecia ser muito legal. Frank Birds era para se passar em um bordel. Bom, voltamos a falar de Frank Birds de novo. E isso é verdade. O conceito inicial do jogo é que ele se passaria em um bordel chamado Frank Birds. Foi lançado um teaser que diz que um público mais maduro está chegando à cidade. E bem, os animatronics eram feitos para serem mais libidinosos. E também haveria robôs strippers. Mas o jogo foi cancelado e eu não preciso dizer o do porquê. Moisés 87. Moisés é um artista mexicano conhecido por fazer artes de chips de Candy e Cindy de Five Nights at Candy's. No começo era algo inocente, mas depois as coisas foram mudando completamente. Mas depois ele parou com isso e agora voltou a fazer artes normais. Project Fusion.
Project Fusion, conhecido também como The Cursed Metal, é mais uma fangame que foi cancelada. O jogo foi cancelado pois a equipe que estava trabalhando havia sido quebrada por motivo de brigas internas. O jogo possui um mini-livro que é um guia. Nesse guia você pode ver mais detalhadamente o que não tinha saído para o público, sobre o atraso do desenvolvimento do jogo e etc. Porém, pelo que eu vi, o livro não foi pra frente. Nesse iceberg, uma das coisas que mais tiveram foram fangames canceladas. E sei lá, eu fico um pouco triste com isso. Mas é isso, o previsto acabou acontecendo. A trilogia Tubbyland. A trilogia Tubbyland consiste em 3 jogos da franquia Five Nights at Tubbyland. Tubbyland é uma fangame que ficou bem popular, criado por Crytolius em 2015. Nesses jogos você tem que se defender de uma espécie de animatronics dos personagens do programa de TV Teletubbies. O jogo tinha planos para ganhar uma versão remasterizada da trilogia, porém, Crytolius acabou desistindo do desenvolvimento de jogos e acabou abandonando os projetos. Há também uma versão não oficial do jogo chamado Tubbyland Act 1 Rebuild. Fangames removidas pela Nintendo. A Nintendo é muito conhecida por seus jogos como Super Mario, The Legend of Zelda, Pokémon e entre outros. Mas a Nintendo também é muito conhecida por remover jogos feitos por fãs desses mesmos jogos, e nesse caso aqui não é diferente. Five Nights at Nintendo Land é um jogo bastante antigo de 2015, com personagens da Nintendo como Mario, Pikachu, Meta Knight e alguns outros. Só que a Nintendo viu e acabou não gostando disso e derrubou o jogo em 2018. Porém, você pode jogar o jogo hoje em dia em um reupload feito na Game Jolt. Também teve o caso do jogo Five Nights at Yoshi's, que foi derrubado, mas novamente foi feito um reupload para a Game Jolt sem anúncios. Pop Goes If/Zero. Também conhecido como Pop Goes Zero, If/Zero foi uma fangame cancelada feita por Fiznon. No final de Pop Goes Arcade 2, é possível ver um teaser ao clarear a imagem. O jogo se passaria antes de Pop Goes 2 e o guarda noturno teria que sobreviver a uma espécie de Generated Animatronics, como esse Generated de Pop Goes. A história de Chosen Knights Anti-Racials. Chosen Knights Anti-Racials se passa em Jokes Anti-Racials, uma empresa rival de Fred Fazbear's Pizza, mas eles acabaram roubando os endoesqueletos da Fred's, e agora os animatronics estão com mau funcionamento, e à medida que vamos avançando através das noites, o homem do telefone ele acaba mentindo sobre algumas coisas para você, para confundir ou até mesmo assustá-lo. Pop Goes History. Pop Goes Arcade 2 ia ser um crossover entre Pop Goes e Five Nights at Candy's. O jogo seria chamado Pop Goes History, por ser uma mistura da palavra History e Mystery, mas acabou sendo cancelado. Five Nights in Minecraft. Baseado no popular jogo Minecraft, Five Nights in Minecraft funciona que nem os FNAFs originais, só que com os gráficos do jogo Minecraft, e animatronics que parecem os bonecos do jogo. O primeiro jogo é Five Nights in Minecraft, baseado em FNAF 2. Ainda no mesmo ano do primeiro jogo, também foi lançado Five Nights in Minecraft 2, que é baseado no FNAF 3. E em 2016, o Five Nights in Minecraft ganhou uma versão remasterizada. E uma curiosidade interessante é que o mesmo criador desses jogos é o mesmo criador de Jolie, o Ivan G. Eu gostaria de citar aqui também que existe uma outra fangame chamada Five Nights with Herobrine, que apesar de não ter nenhuma relação com Five Nights in Minecraft, esse jogo também possui gráficos de Minecraft, e que por sua vez é baseado em FNAF 1. Five Nights at Finas. Five Nights at Finas foi mais uma fangame cancelada. O jogo apenas possui uma demo. A última versão desse jogo foi lançada em junho de 2015. Finavid, a criadora do jogo, fez um post no site DeviantArt, dizendo que teve alguns problemas com o computador, fazendo com que ela tivesse que deletar tudo. O seu último post foi em 21 de abril de 2016. O jogo pegou um certo carinho dos fãs e alguns estão fazendo suas próprias versões. Vale dizer também que as mecânicas do jogo são bastante inspiradas em FNAF 2. O desenvolvimento oficial de Five Nights at Treasure Island. Five Nights at Treasure Island é um jogo que ficou sendo desenvolvido por muito tempo, ganhando versões alfas, betas, desenvolvedores diferentes e tudo mais. Então esse é um tópico gigante, mas eu vou tentar dar uma resumida nele. Em 3 de novembro de 2014, Matthew, o original criador, anunciou Five Nights at Treasure Island postando uma foto no DeviantArt, mostrando o Mickey com cores invertidas e uma cabeça do Pato Donald, junto com um tablet com mapa de câmeras. E em 30 de novembro um teaser foi postado com o título Em Breve. O teaser era uma foto do jogo novamente do Mickey invertido e da cabeça do Pato Donald. Mas Matthew acabou não gostando do resultado e disse que havia muitos problemas com o jogo. Então Matthew decidiu recomeçar e fazer uma nova versão remasterizada, a demo remasterizada 1.0, e que foi lançada em 26 de janeiro de 2015. Alguns meses depois, um trailer foi lançado no canal Borit Sinner no dia 2 de abril de 2015, e depois a segunda demo remasterizada foi lançada. Borit, que era dubladora do jogo original e estava trabalhando junto com Matthew, assumiu o desenvolvimento do jogo, já que Matthew estava desanimado com o projeto. Agora o jogo estava sendo desenvolvido por Purity, mas depois de uma demo chamada de Remastered 3.0, onde arquivos do jogo
jogo vazaram devido a um desenvolvedor, Matthew anunciou que o jogo seria cancelado. No entanto, Porritt anunciou que a partir daquele momento, o jogo se tornou a primeira parte de uma trilogia de fangames chamada Project DI. Só que depois de um tempo, Porritt anunciou que o Project DI foi cancelado. Mais tarde naquele ano, Matthew postou os arquivos do jogo para que as pessoas pudessem continuar fazendo o jogo e completá-lo. Então, entre 2016 e 2018, muitas pessoas fizeram seus próprios Treasure Island. Em janeiro de 2017, os desenvolvedores Subwoofer, X3 e Blackout decidiram cooperar e fazer a versão final do jogo. No entanto, devido ao jogo ser apressado e não totalmente planejado, foi novamente cancelado, antes mesmo de uma versão alpha ser lançada. Desde o cancelamento do remaster de 4.0, o desenvolvedor Malhead tentou reviver essa versão do jogo, o chamando de Remastered 4.5. Essas tentativas foram de novo sem sucesso, e mais tarde o nome foi alterado para The Lost Ones, Treasure Island, que atualmente ainda está em desenvolvimento. Mais tarde naquele ano, em 2017, no DeviantArt, uma nova versão alpha de um novo Treasure Island foi postado, sendo apelidado de Remastered 5.0 Alpha. Esta versão foi anunciada durante uma transmissão ao vivo sobre o jogo, mas também foi cancelada. Em abril de 2019, a Radiance anunciou no post que eles oficialmente assumiriam o jogo e o completariam. Em 16 de agosto de 2020, o trailer oficial do jogo foi postado no canal da Radiance, no YouTube, e em 28 de novembro de 2020, o jogo oficial completo foi lançado. Hoje, um segundo jogo oficial, Oblivious Casa, foi anunciado. É um tópico extremamente gigante que possivelmente ainda faltam algumas informações sobre esse desenvolvimento. Acho que um vídeo só pra ele seria o ideal. Designs betas de Poppy Ghost. Poppy Ghost, ao decorrer de sua criação, foi um jogo que passou por muitas mudanças, e uma dessas mudanças foram os designs do jogo. Kane fez alguns modelos testes, como esse do Poppy Ghost ou uma versão anterior do animatronic Stone. Fred.exe. Esse é um jogo bastante antigo inspirado nas formas Creepypasta.ez, como o próprio Sonic.ez. Nesse jogo, seu objetivo é apenas seguir em frente, enquanto você ouve uma história de fundo, e às vezes ser surpreendido com alguns jumpscares. Em umas certas partes do jogo aparece escrito algumas coisas como "eu os matei e me desculpe", meio como se fosse um pouco da história. E no final aparece "eu vou te ajudar", com uma corda em uma mesa. É um jogo bem curto e bastante antigo, tão antigo que nem possui um link de download. Esse jogo pode ser comparado a Fox.exe, um minigame do FNAF World, onde você joga um Bonnie, e vai avançando no estilo de Fred.exe. Five Nights at Chuck Cheese. Muita gente acredita que Five Nights at Freddy's foi inspirado numa história real que aconteceu na rede de pizzarias Chuck E. Cheese, onde 4 funcionários foram mortos com tiros e um funcionário ficou com sequelas graves, sem contar também os animatronics do lugar. Mas, por que eu citei esse caso? Acontece que em 2014 uma fangame de FNAF foi lançada, chamada de Five Nights at Chuck E. Cheese, onde misturava FNAF com os animatronics do verdadeiro Chuck E. Cheese. O jogo ele ganhou uma certa popularidade na época pelo fato da gameplay ser bastante simples, e também por gameplays de youtuber como Cory Kenshin. Primeiro foi lançada uma demo, na qual algumas coisas são diferentes da versão final, como o escritório. O jogo foi bem recebido na época, ganhando assim sua versão final. Em 2020, o criador do jogo postou uma imagem teaser com o chapéu de um dos personagens, possivelmente indicando uma volta do jogo. Em 2021, com a parceria feita com a Radiance Team e com a supervisão do criador original, o jogo ganhou uma nova versão chamada Five Nights at Cheese Rebooted, com um novo gráfico, novas mecânicas e uma nova história. Five Nights at Frozen. Apesar do nome do jogo, esse provavelmente é um dos tópicos mais difíceis de se começar. Criado por uma pessoa chamada Elsa the Conqueror, Five Nights at Frozen é uma das fangames mais antigas de FNAF, lançado em 2015. O jogo ele foi feito utilizando os personagens do famoso filme da Disney, Frozen. O jogo era bastante simples, a sua gameplay não muda muita coisa do Five Nights at Freddy's original. Só que o diferencial dessa família é que ela foi feita em um site chamado Scratch, então por muito tempo você poderia jogar o jogo pela web mesmo. E eu falo por muito tempo, pois o jogo é atualmente impossível de se jogar. O jogo original foi perdido. Depois de um tempo o jogo ganhou uma nova versão chamada Five Nights at Frozen Remastered, que novamente não mudava muita coisa do FNAF original, era mais um FNAF com a skin de Frozen. Usando o site Wayback Machine é possível ver a página onde o jogo ficava, porém, não tem como se fazer muita coisa. Esse jogo realmente ficou muito popular depois de youtubers como Hillscreen, Dalco e Fusion Gamer terem gravado ele. Aparentemente era para ver um Five Nights at Frozen 2, mas a única coisa que eu consigo encontrar sobre isso é esse trailer postado há 7 anos atrás. Stuffed, To Real Begin. Stuffed To Real Begin não é um jogo, mas sim um mod que meio que revolucionou os mods de Five Nights at Freddy's. Esse mod mudava os animatronics, como se fossem animatronics totalmente novos, e também mudavam bastante a parte das câmeras, assim como adicionando algumas coisas ao escritório. O mod ele foi criado por um usuário chamado Fredris, e pouco tempo depois o jogo ganhou uma sequência chamada Stuffed 2, Five Nights at Fredtronics, e ele foi recebendo algumas atualizações em 2016, mas apenas 6 anos depois, agora, em abril de 2022, o jogo recebeu mais uma atualização. Ele também possui um livro chamado Stuffed Chronics of a Sister Location. Eu acompanhei esse mod quando ele foi lançado, então eu tenho um carinho enorme por ele, assim como muita nostalgia. Tyler Alstrom. Tyler, também conhecido como BFPM Filmes, é o criador principal da franquia Territory to Freddy's, e este é um dos caras mais controversos da comunidade de FNAF, pois Tyler fez coisas muito estranhas na hora de criar seus jogos. Ele ficava mentindo dizendo que sua irmã era sua namorada, ele tentaria trabalhar em empresas como a PlayStation, também ele fingiu que se suicidou durante o desenvolvimento de TRTF4, e ele fez mais algumas coisas que se eu falasse aqui, ficaria um vídeo enorme. Talvez a primeira grande controvérsia dele foi quando ele roubou o Candy de Emil Mako e botou na fangame dele.
Whiteface. Whiteface é um rosto que aparece como easter egg no Pop Goes. Ele deveria ser uma representação física do Fruit Glade, o criador de todos os animatronics da pizzaria. O Whiteface pode ser visto na última parte dos extras no menu WrestleWare, muito bizarro para dizer o mínimo. Welcome to Bob's Burgers. The Walton Files é uma websérie criada por Martin Walls, inspirada em FNAF, porém totalmente original e com seu próprio conceito. A série tem uma atmosfera perturbadora e sombria que gira em torno de um restaurante infantil chamado Bob's Burgers, e é compilado na forma de fitas VHS, feitas na década de 70 e 80. Eu decidi explicar o que é Walton Files, pois esse tópico tem a ver com o mesmo. The Walton Files originalmente seria uma fangame de FNAF que levaria o nome de Welcome to Bob's Burgers, e que começou seu desenvolvimento em 2018, mas depois acabou sendo cancelado em 2020 e a página Game Jolt foi removida. O jogo seria dividido em atos, que contaria parte da história, e também contaria com alguns spin-offs e minigames que expandiria a história do jogo. E daí temos a primeira parte recuperada, uma demo chamada Night of the Living Robot. Este foi uma fangame não canônico esperado no Halloween. E daí chegamos no Welcome to Bob's Burgers, que está atualmente meio perdido, então provavelmente alguém deve ter alguma cópia, pois o primeiro ato do jogo foi lançado ao público, enquanto o resto foi cancelado. Depois de um tempo, 2 trailers e uma gameplay do jogo foi encontrada, nos dando mais informações. Eu pesquisei sobre esse jogo e vi que uma página do Twitter chamada Fangames de FNAF Desaparecidas acabou relatando que também encontraram o ato 2 e também talvez mais tarde teremos uma versão completa desse jogo. Room Zero e Curse Six Flags. Essas são duas fangames criadas por Marco Games, e que quase não temos informações nenhuma sobre esses jogos. Curse Six Flags era para ter sido lançado em 2015, o que não aconteceu, e o Room Zero seria lançado em 2017, que novamente não aconteceu. O criador não deu nenhum tipo de atualização sobre como estavam indo as fangames, e até excluiu os vídeos de seu canal, incluindo trailers e teasers. Segundo as imagens que nós temos, Curse Six Flags seria tipo um Treasure Island, só que com os personagens de Looney Tunes, e Room Zero seria um novo Five Nights at Treasure Island. E a única coisa que temos sobre Room Zero, além das imagens, é a música do trailer, e também a informação de que nós poderíamos andar no jogo. Possivelmente essas fangames nunca verão a luz do dia, pelo menos não tão cedo. Muito triste. Pop Goes, página do Patreon. Pop Goes tinha uma página no Patreon, onde você poderia receber alguns conteúdos mensais e prêmios como promoção, mensagens de voz personalizadas, fotos dos desenvolvimentos dos jogos, algumas imagens canceladas e também wallpapers. Crazy Kid. Assim como Whiteface, Crazy Kid é mais um rosto escondido em uma fangame. Este aparece no Taiken Souls Lumber Company. Este rosto aparece quando você fica muito tempo longe do computador. Ao ficar longe por muito tempo, esse rosto aparece e crasha o seu jogo. O criador também lançou um projeto à parte inspirado nesse Crazy Kid, chamado Crazy Kid Christmas. Quando você perde no Crazy Christmas, também aparece essa foto. Cyanide e Reddit 2124. 2124 era um subreddit privado projetado para conteúdos de alta qualidade relacionados a FNAF. Esse subreddit é conhecido por ter sido a origem de Pop Goes, e de que, como muitos usuários do subreddit, decidiram se unir e fazer o jogo acontecer. O pessoal que estava por trás do Reddit queria fazer um mascote para ele, então eles criaram um urso azul e depois criaram uma enquete para saber qual seria seu nome. Cyanide acabou ganhando a votação. Em Pop Goes, como uma referência, se você pôr 2124 na Custom Light, Cyanide aparece. Jacksepticeye e um animatronic aranha em Five Nights at Candy's 2. Durante o desenvolvimento de Five Nights at Candy's 2, havia alguém no DeviantArt alegando ser o Remy Mako, dizendo que o youtuber Jacksepticeye e uma aranha seriam um dos animatronics do jogo. E isso pegou tão mal que o próprio Remy Mako fez um post na sua página do Tumblr, explicando que ele faz os jogos sozinhos e que não vaza nada pra ninguém. The Pair. Isso aconteceu recentemente. Agora em junho foi revelado que os desenvolvedores Ramenov, criador de Juniors, Ultra Knight, criador de Chompers, e MacLuz, criador de Project Red Justice, tinham um grupo secreto chamado The Pair, que foi criado para intenções maliciosas. Eles usariam seu reconhecimento para manipular pessoas e conseguir poder na Game Jolt, e em equipe de desenvolvimento para que eles pudessem vazar informações privadas de fangames como os da Fanverse. Eles iriam vazar coisas como nome completo, Facebook e várias outras informações pessoais dos desenvolvedores no 4chan. E eles não iriam fazer apenas com os desenvolvedores, eles também queriam vazar o vídeo de casamento do Scott e várias fotos dele e de sua família. Kane Carter deu uma resposta no Twitter tentando esclarecer a situação com mais detalhes. O mesmo informou Scott de tudo isso que aconteceu, sem contar que ele estava planejando vazar tudo das fangames, e esses 3 desenvolvedores iriam até mesmo tentar usar contas para derrubar fangames, que estavam na seção de Bash na Game Jolt, que eles consideravam indignos, e iriam tentar subir os níveis das suas fangames. Ramenov até deixou a comunidade FNAF depois que Chomper e Juniors foi cancelado. O mais triste disso tudo é que inicialmente Chompers e Juniors foram considerados para estarem na Fanverse, e Juniors até receberiam uma sequência. Jogo mobile com imagens de pessoas reais desaparecidas. Isso não é uma piada. De todos os tópicos que eu cobri nesse iceberg, esse provavelmente é um dos piores de todos. Esse tópico tem a ver com aqueles jogos ruins mobiles, que já falamos sobre. Esse jogo começou a receber atenção em um vídeo da youtuber Endematronic, onde ela joga jogos ruins de FNAF para celular. E até que em uma parte do vídeo aparece um jogo chamado Five Nights at Haunted House. Quando você inicia uma noite nos finais originais, ou em fangames pode aparecer um jornal contando um pouco da história, ou algo do tipo. Só que aqui nesse jogo, ao iniciar uma noite, aparece um jornal com a foto de 2 pessoas reais, sendo a primeira uma garota chamada Suzanne Bombardier, que foi sequestrada, abusada e
esfaqueada até a morte e foi dada como desaparecida na década de 80. Uma semana depois ela foi encontrada morta em um rio. Ela tinha apenas 14 anos na época. E a segunda pessoa é Tammy Neville, uma mulher de 24 anos que era mãe de 2 crianças que desapareceram e foram assassinadas em agosto de 1993. O jogo não teve nenhum respeito com as vítimas, chegando ao ponto de falar que os fantasmas delas agora estavam assombrando o lugar que se passa o jogo. Eu fico extremamente desconfortável falando sobre esse tópico, pois é horrível da maneira que eles tratam esses casos. 2 pessoas que foram brutalmente assassinadas sendo postas em um jogo como esse. Ao menos o jogo foi retirado da Play Store, mas pra mim, esse é o mínimo que deveria ser feito para esse tipo de jogo. Nietzsche/Blackout. Esse é o nome de um dos desenvolvedores de Dormitáveis. Se você lembra de um tópico anterior nesse iceberg, a história de Dormitáveis, isso tem a ver. Nietzsche/Blackout tem muitas acusações do seu nome, desde hipocrisia, ele ser confirmadamente um necrófilo, apoiar nazismo, racismo, ele também é manipulador, tem feitiços que consistem em pessoas sendo estupradas, agredidas ou abusadas. Ele chantageia pessoas e também é confirmadamente um pedófilo. Ele já enviou nudes para menores e tentou receber nudes dos mesmos. E também já mentiu sobre a sua idade várias vezes. E é por isso que o tópico da história de Dormitáveis fica mais estranho ainda, quando você fica sabendo dessas coisas, pois podemos comparar Garvey e também Nietzsche. A primeira fangame de FNAF. Você provavelmente já deve ter se perguntado, qual é a primeira fangame de Five Nights at Freddy's? E aqui está a resposta. Quando se fala em primeira fangame de FNAF, muita gente acaba dizendo que a primeira pode ter sido Five Nights at Treasure Island, por ela ser também uma das primeiras fangames que ganhou popularidade. Mas havia outros jogos que saíram antes. A primeira fangame com a data mais antiga encontrada foi Freddy Fazbear's Pizzeria Massacre, um jogo de tiro com o modelo do Source Filmmaker, de FNAF 1, lançado em 6 de novembro de 2014. Depois, uma outra foi encontrada, chamada Five Nights at Freddy's 3D Demo, um jogo de FNAF feito na Unity, de novo com modelos do Source Filmmaker, lançado em 26 de setembro de 2014. E finalmente, a primeira fangame de todas a ser lançada. A primeira fangame de todas se chama Five Nights at McDonald's, lançada em 16 de setembro de 2014, apenas um mês e alguns dias depois do lançamento do primeiro Five Nights at Freddy's. Este jogo nunca foi lançado uma versão completa. Porém, a outra fangame mais antiga, e dessa vez terminada, e essa fangame se chama Creepypasta Castle. 3 vídeos do YouTube Rescreen são todas as gravações que temos desse jogo sobre creepypastas. Infelizmente o jogo foi deletado, então não há jeito de recuperá-lo, pois ninguém o arquivou ou baixou, se tornando assim uma mídia perdida. O próprio Rescreen acabou dizendo que não possui nenhuma cópia do jogo, pois ele havia o gravado com um computador antigo. 95% das fangames de FNAF estão perdidas ou nunca foram documentadas. Esse tópico diz que 95% das fangames de FNAF estão perdidas e de que não é possível de forma alguma jogar elas, já que as mesmas nunca foram documentadas. Bom, eu acredito que esse tópico seja nesse iceberg uma piada, pois eu não encontrei fonte alguma sobre esse assunto. Só que por outro lado meio que podemos teorizar sobre esse tópico. Olhando nesse iceberg eu falei sobre alguns casos de fangames que foram quase perdidas, ou que realmente se perderam, como o próprio Creepypasta Castle. E se nós procurarmos bem, muitas das fangames antigas que possuem alguns vídeos no YouTube, hoje é impossível de se jogar. Eu não acredito que seja 95% que esteja perdido, mas que uma boa parte de fangames foram perdidas, isso possivelmente sim. Deve até existir fangames que se perderam no qual nós não tínhamos nada, nenhum vídeo sobre, mas isso é apenas algo que eu tirei da minha cabeça. Mas e você? O que acha disso? Esse então foi o iceberg das fangames de Five Nights at Freddy's. Esse vídeo deu um trabalho imenso para ser feito, desde as pesquisas, a construção do roteiro, edição e tudo mais. Foi um vídeo que eu me diverti muito e que eu me dediquei bastante para ele. Eu espero muito que vocês que assistiram esse vídeo tenham gostado dele, pois é um vídeo que eu estou fazendo desde 2021. E se você acha que faltou alguma informação, por favor, comente para eu saber. Eu comecei a gravar esse vídeo aqui 11h30. Na real eu não lembro, não sei se foi 10h30 ou 11h30. Não, foi por aí. E eu tô acabando ele agora em quase 4 horas, cara. Agora é 3h58 aqui. Umas 3 horas gravando esse vídeo, quase 4, velho. 3 horas e meia gravando esse vídeo. Eu tô até rouco aqui. Bom, espero que esse esforço tenha valido a pena. Acho que é o vídeo que eu mais demorei tempo pra fazer até hoje. Bom, e é isso. Muito obrigado por assistir. Tchau.
Master Mugen.